tá? E aí dá para vocês visualizarem. Depois vocês puderem lá ver dentro da OC5, dentro da reunião, que tem aqui as notas, ou só dentro da OC5 lá em cima em anotações da reunião. O meu está aqui em inglês, mas vocês conseguem visualizar aqui. Eu acho que vocês até conseguem modificar também, tá? Mas aí eu vou colocando aqui as anotações aí das aulas. Talvez ficar mais fácil. Então, vamos começar então, que esperou bastante e acho que o pessoal deve ter perdido aí, né? O retorno. Eu vou compartilhar minha tela do server. Você só confirma se vai aparecer para vocês. Professor, eu cheguei um pouquinho atrasado. Nessas máquinas que a gente já tem aqui do Linux e do Windows, é uma delas que a gente vai usar? Ou é aquela última que você pediu? É aquela última, Lígia, é a do Windows Server. A gente fez duas instalações, uma delas que ficava lá só na telinha preta, assim, sem ambiente gráfico, e uma outra que ficou com ambiente gráfico. Eu estou usando a que está sem ambiente gráfico. Tá. É aquela lá. Se você não tiver ela aí agora, não tem problema. Você pode instalá-la depois e fazer as coisas depois também, sem o menor problema, tá? Ok, obrigada. Nada. Aqui então, toda vez que eu inicio esse Windows Server, ele vai cair aqui no prompt de comando, tá? Então esse prompt de comando aqui, vocês estão visualizando que eu estou compartilhando só a janela do server. Aí você só me confirma se está aparecendo, é o Windows System 32 aí esperando eu digitar. Tá sim. Beleza. E aí eu tô aqui no prompt de comando normal, não é no PowerShell. Então dentro do Windows eu tenho tanto prompt de comando, né, que tem os comandos de DOS, né, do dir, os comandos de DOS normal. E eu quero usar PowerShell. Então se eu fosse usar o PowerShell, eu tenho que chamar o PowerShell digitando PowerShell. Aí eu vou chamar o shell, né, prompt de comando do PowerShell. Como é que eu sei? A setinha também dá pra ver, né? Setinha do mouse aí. Como que eu sei que é PowerShell? Por conta do PS que tá aqui. Tá? Então isso aqui, esse prompt, C:\Windows aqui, é diferente desse aqui, ó. Se tem o PS aqui antes, quer dizer que os comandos que vão acontecer aqui, ele vai esperar comandos de PowerShell, tá? Que é diferente. Por exemplo, ó, se eu sair daqui do PowerShell, voltei no prompt de comando, né? Hostname ele pega, lá no PowerShell também existe. Se eu coloco assim get child item, ele não entende. No PowerShell ele já entende. Tá? Então, get child item nada mais é que o dir, que o ls. No Linux, ls, ele também reconhece aqui. Tá? Lá fora do PowerShell, no Windows, ele só reconhece o dir para fazer esse comando. O ls, ele não reconhece. O get child item também, ele não reconhece. Certo? Então é importante a gente saber que está no PowerShell, porque os comandos que a gente vai fazer, quase todos eles, são em PowerShell. E aí, se eu não tiver no PowerShell, ele não vai reconhecer como comando, e você pode se enganar aí, achando que digitou errado e ficar digitando várias vezes até perceber que, na verdade, você não estava com o PowerShell aberto.
Tá? Então, como ele não é uma janela, diferente do Windows, que você vai no Windows normal, no Windows 10, né? Que você abre lá uma janela do PowerShell azulzinha, diferente. Aqui não. Tá? Então, toda vez eu tenho que digitar PowerShell, certo? Se eu quiser que o Windows já entre aqui diretamente no PowerShell, tem um jeito. Espera aí um pouquinho, gente, que tem gente mandando mensagem ali no grupo que está sem a conta do Teams. Eu vou colocar o link lá no grupo do WhatsApp, o link de ingresso direto, que aí eles conseguem entrar. Só um minutinho. Prontinho. Então, assim, tem como eu configurar o Windows para que o Windows Server, para que toda vez que logue aqui no sistema no Windows Server sem ambiente gráfico, ele já caia direto no PowerShell. Tá? Eu preciso alterar qual que é o shell padrão dele. Para fazer isso, primeiro eu vou mostrar aqui para pegar essa informação, né? Então, get item, e aí eu vou colocar uma entrada de, como chama? Esqueci o nome do negócio. Nossa, fugiu o nome. De registro do Windows, tá? Então eu vou chamar local, HK, local machine, dois pontos, e aí eu vou colocando aqui software. Eu posso usar aqui direto, ó, Microsoft. Eu posso usar no tab para ir completando, que é bom, é um jeito de você não ter que decorar as coisas, tá? É o Windows NT, Current Version, e aí eu vou colocar o WinLogon, tá? Então eu tô só pegando informações desse item, tá? Então dentro desse local aqui do HKey, HKey Local Machine, que é o HKLM, tem uma pastinha chamada software, dentro dela tem uma pastinha chamada Microsoft, ou uma pastinha chamada Windows NT, e uma pastinha chamada Current Version. Dentro dela, eu tenho o WinLogon. Dentro do WinLogon, eu posso configurar tudo isso que está aqui, tá? E aí, um dos itens que eu tenho chama Shell, e ele está configurado para cmd.exe. Tá? Então, eu vou alterar esse cara aqui, de cmd para exe, para PowerShell.exe. Tá? É isso aqui que eu vou fazer. Eu estou mostrando desse jeito só para vocês saberem como que você visualiza, como que é esse negócio, para não só colocar o comando para se fazer isso. Então, o get item, ele está buscando informação. A gente está passando o carro da laranja. Então, o get item não faz nenhum tipo de alteração, ele só mostra informação. Tá? Então, agora eu vou usar um para alterar. Set. Eu também posso usar o tab aqui, tá? Ó. Ele completa para mim. E aí eu vou colocar lá de novo. Software.
Microsoft Windows NT Current Version WinLogon. E aí aqui dentro, quem que eu quero chamar, né? Quero chamar o shell, certo? Então eu vou colocar aqui qual que é o nome que eu quero. Name, aqui ó, ele completa também com o tab, tá? O name que eu quero é o shell, certo? E aí eu vou colocar o valor. Posso colocar entre aspas. Deixa eu aceitar aqui. Matheus chegou. E aí, o valor que eu vou colocar aqui entre aspas, aspas simples ou aspas duplas, tá? Tanto faz. PowerShell.exe. Alterei. Se eu chamar o comando de novo para buscar a informação, agora onde que é shell, alterou para PowerShell. E ele era assim, né? O shell era cmd.exe. Tá? Na verdade, o que eu vou marcar lá, vou anotar? Esse comando aqui, ó. Esse comandinho aqui faz com que da próxima vez que eu reiniciar e daqui para frente, toda vez que iniciar a máquina, ele já cai dentro do PowerShell, para não ter que ficar digitando PowerShell para começar a digitar os comandos. É só para isso, tá? É um facilitador nosso, não é uma boa prática da Microsoft, não é obrigatório de se fazer, mas assim, a gente vai ficar trabalhando usando os comandos de PowerShell, então é um jeito já de adiantar o lado, né? Tá? Mas aí vocês podem, sempre que vocês quiserem, saber o que, que tem dentro lá do registro do Windows de informação, pega esse get item aqui que ele só vai puxar as informações. Ele vai mostrar aqui para vocês o que, que vocês podem alterar aqui, tá? Tem um monte de outra coisa aqui, mas o registro do Windows é um negócio muito complicado de se mexer, muito perigoso, né? Se você não sabe o que você está fazendo. Então, se você altera alguma coisa de registro dele errado, para uma maneira que não vai funcionar a sua máquina, vai ser bastante complicado você desfazer esse erro, né? Mas enfim, tá aqui. Eu vou salvar isso aqui lá nas anotações, tá? O comando para a gente poder alterar isso. Eu vou reiniciar a máquina aqui usando o comando de restart computer. Vou usar o tab de novo, ele completa para mim. Tá? Só restart computer ele já vai reiniciar. Eu não sei se ele vai parar de mostrar a imagem aqui, né? Não, ele vai continuar mostrando. Ó. Aquilo ali não era para ter dado, não. Aqui no meu server. Por conta daquele erro, vamos ver se deu certo. Ó. Já caiu direto no PowerShell agora. A alteração que foi feita deu certo. Legal? Então vamos colocar lá nas anotações, né? Estou alterando lá.
E aí lá nas anotações eu vou deixar uma formatação diferente ali. Então, assim, acabei de colocar esse comando lá nas anotações das anotações aqui do encontro, tá? Da aula. Então, para visualizar isso, só relembrando, eu mostrei aqui já, mas eu mostrei não estava gravando. Então aqui, ó, dentro da UC5, onde vocês estão, lá em cima eu tenho anotações da reunião, só anotações, não sei como é que tá aí. Aqui dentro tem as anotações, tá? Então a da aula de hoje, eu editei isso aqui, tá? Então tem a parte de comandos básicos, e aqui tem um comandinho que é uma linha só, tá? Valeu, professor. Salvou nós. Aí vai ficar aqui, porque eu sei que tem gente que não vai conseguir fazer isso ao mesmo tempo, né, em tempo real aí, então vai ficando aqui, tá? Mas é legal de acompanhar, que senão se você, sem assistir a aula, sem acompanhar aqui com a gente, junto com a gente, vai olhar isso aqui e também não vai saber para que é, né? Então tá aqui bonitinho. Isso aqui eu acho que vocês podem editar também, né? Então cuidado aí para não apagar lá para os colegas. Beleza? Matheus, chamou? Levantou a mãozinha? Então, professor, Fala. queria saber se falaram alguma coisa de voltar até a aula presencial ou ainda não. Então, vamos lá. Tem sem ter medida do governo, da prefeitura, o governo do estado, não vai voltar. Tá, assim, eu não acredito que o Senac vai de frente com prefeitura ou com o governo estadual. Eu acho muito difícil. Tá? Na verdade, vai obedecer às normas. Teve aí uns tempos atrás um decreto permitindo o retorno, acho que de aula de curso técnico para fazer parte prática, mas não foi um negócio assim muito bem explicado. E aí a gente recebeu uma informação de que não vai retornar nessa data que estava falando, né? Que não ia fazer isso aí para não expor os alunos e os funcionários ao perigo, né? Então, assim, estão trabalhando com o que o governo passa. Então, a gente sempre recebe informação conforme o governo passa. O governo fala assim, lembra lá no começo, a gente vai voltar em maio. Aí dia 10 de maio. Aí o Senac ia lá e falava, vamos retornar dia 10 de maio. Isso tudo internamente. Vamos retornar dia 10 de maio. Fica todo mundo esperando que dia 10 de maio a gente já está lá de volta. Aí chegava próximo, o governo ia lá e falava, vai retornar em junho. Aí o Senac falava, a gente vai retornar em junho. Então eles, às vezes até sabia que não ia retornar em junho. Né? A gente ali, entre a gente sabia que não ia retornar, que não estava. Você está chegando perto da data, você está vendo que não vai acontecer. Mas o Senac mantinha a palavra, ele só alterava isso quando o governo falava, ó, não vai retornar em junho mesmo, vai ser em julho. Então eu não tenho uma data, né? Eu sei que é o que eu queria saber quando retorna, é o que todo mundo quer saber, mas a gente não tem data para falar, tá? Ser bem sincero assim, não dá para enrolar porque eu também não sei. Eu sei assim, o que a gente sabe? Que lá o prédio está pronto, né? Tem funcionário indo lá, um grupo de funcionário que tá fazendo um monte de adequação, que parece que já foi até feito, até na parte de setor administrativo, né, na sala de aula, mas também parece que no setor administrativo lá fizeram um monte de modificação, o pessoal que fica trabalhando um do lado do outro.
Mas o pessoal tá tudo trabalhando de casa. Só vai lá alguém muito esporadicamente, tipo a gerente da unidade ou alguma técnica, né, que também vai lá quando precisa fazer alguma coisa. A Érica, que é a nossa chefe, ela teve que ir lá na unidade quando estava tendo umas lives que foi com a IPTV, não sei se vocês acompanharam, que foram os professores da pós-graduação que ela também cuida. Então ela falou que teve que ir lá para acho que assinar alguma coisa, fazer alguma coisa. E ela falou que tinha um monte de coisa diferente lá, modificada. Então, assim, o prédio está pronto, né? Só está aguardando uma decisão mesmo, né? Para a gente poder retornar. Talvez essa demora seja naquele sentido assim, ó, vai retornar. Aí a gente volta. Aí dá uma semana, o governo vai lá, manda fechar. Não é assim, ó, é para fechar, não é para voltar de novo, não. Então acho que ia gerar um estresse muito maior da gente retornar, ficar uma semana, duas lá e depois ter que ser obrigado a sair de novo. Mas assim, gente, só hipótese, tá? Só hipótese. Não sei o que vai ser decidido. A gente, de fato, não tem uma ideia. O que está acontecendo agora é que tem a oferta de alguns outros cursos que estão acontecendo, e esses cursos novos, que até técnico de informática, o que o Senac já tomou de precaução foi colocar no contrato deles que esse curso, que se alguém por acaso vir a comprar agora, ele pode ser iniciado e ele pode ser até terminado em modo remoto, dependendo do caso. Então, assim, quem comprar, pelo menos, já está ciente de que pode ser que comece o curso remotamente. E dependendo da situação, pode ser que ele chegue até a acabar remotamente. Mas eu particularmente não sei, né? Aquela história do governo do estado que precisava ficar é, naquele plano do estado de São Paulo, que teria que ficar todas as regiões acho que no amarelo por 2 ciclos, né, seguidos, para poder começar o retorno às aulas, que ainda ia ser gradual. Particularmente eu estou um pouco com medo, né, disso de não dar certo, porque não sei como tá aí com vocês, mas galera, pelo menos aqui no meu bairro, que hoje eu precisei ir no mercado comprar carne, né, mistura, essas coisas. E aqui o mercado é na rua, o meu bairro aqui é tudo rua sem saída, pequenininho. E ele fica assim, 2 quarteirões, o mercadinho de bairro. Eu não vou nem em Savenhago, nem em mercado maior para evitar. Eu vou no mercadinho pequenininho aqui mesmo, que é mais vazio. E daqui eu fui de carro, para não ter que ficar andando na rua. E é daqui até lá dá 2, 3 quarteirões no máximo. E eu vi, contei, perdi a conta nas mãos de quantas pessoas eu vi fazendo caminhada sem máscara, sem nada. Ninguém tá nem aí, né? Não tá, não tá não. O pessoal não tá nem. Estaria assim, o pessoal que não é que tava com a máscara baixada, que tá sem máscara, né? Então, e aqui meu bairro é muito pessoal mais de idade, né? Pessoalzinho mais idoso, assim. E parece que os caras não têm medo, não. É do grupo, fala que é do grupo de risco, né? Pessoal mais idoso, não tem medo, não, gente. Os caras tá parecendo adolescente. E aí eu fico um pouco apreensivo, né? Do mesmo jeito que vocês devem estar também, por conta disso, tá? O que a resposta que vocês querem eu não tenho. De que assim, ó, se der tudo certo, tal dia a gente tá lá, de volta, se Deus quiser, vamos lá. Não tem essa resposta, né? Tá, o negócio fica mudando cada dia, libera uma coisa, aí depois bloqueia de novo, aí libera de novo, aí bloqueia de novo. Então, assim, isso está acontecendo com o restaurante, com as outras, com barbearia, até chegar na gente, que é a escola, cara, demora, viu? Então, sinceramente, não sei. Acho que é assim, o que seria mais seguro é acompanhar pela determinação é, de governo, de prefeitura, e se falar assim, ó, não, Ribeirão Preto falou que vai voltar tal dia, então assim, acho que é mais certeza de falar que provavelmente a gente vai voltar. Se estiver liberado, provavelmente vai voltar, né? Eu sei que Entendi. parece que tem faculdades, principalmente faculdade é,
federal, né, ou estadual, não sei, que parece que já diz que só vai retornar às aulas presenciais quando tiver vacina, né? Então não sei se é esse o medo, nunca foi falado isso no Senac, em questão de vacina. Só, na verdade, só está aguardando decisão do governo mesmo. Então, se aparecer alguma coisa do governo de que vai voltar, ficou naquela não sei, não sei, não sei, pergunta pra gente, ou liga lá no Senac mesmo, tá? E pergunta, que questiona isso, fala, mas eu vi aqui no governo do estado lá, o Dória falou que vai voltar dia 10, né? Não vai, vocês vão voltar? Aí pode ser que seja, tá? E com certeza, acredito eu, historicamente, vocês vão acabar ficar sabendo antes da gente. Antes de mim, por exemplo, professor, entendeu? Às vezes a gente tem uma reunião na quarta-feira e sai o Senac contou para vocês na terça-feira de que vai voltar. E aí eu vou ficar sabendo na reunião de quarta-feira que vocês vão voltar, né? Então, com certeza, pode ser que vocês tenham preferência de ficar sabendo de que vai voltar. Eu até mandei agora no grupo do WhatsApp que eu recebi um e-mail do Senac falando que eles estão planejando manter a decisão de retornar à atividade presencial a partir do dia 8 de setembro. Eu Mas vi essa. fase, coisado. Isso. Então, eu particularmente eu também não acho que vai voltar agora de imediato, mas... Eu não falei desse 8 de setembro justamente por isso. Porque falou-se desse 8 de setembro do mesmo jeito que já falou-se de umas 10 datas de maio, anteriores. de junho. Então, tem esse 8 de setembro, o pessoal tá lá, mas já tem, por exemplo, a minha chefe mesmo já fica meio assim, tipo, ela já teve tantas certezas de que ia voltar e não aconteceu, que agora ela fala assim, não, tá bom, vamos trabalhar que vai voltar, mas se não voltar, a gente continua assim. Então já tem que ficar trabalhando com duas possibilidades já. Porque eu fico acompanhando o Ribeirão, tá de novo na fase vermelha, tá de novo na fase vermelha, se ficar mais uma, aí daqui a pouco você vê que matematicamente já fica impossível de praticar isso, né? Às vezes talvez o Senac consiga voltar em outras cidades, ou por exemplo na capital, mas aqui no interior fala não, aqui Ribeirão você não vai abrir não, porque aí ainda tá no vermelho, Eu ou acho no que esse vai ser laranja, o caso mesmo. Porque tá, tem cidades que tá saindo, mas a gente saiu e depois voltou de novo, e aí tá estagnado. tá estagnado. E assim, não sei se você acompanha o jornal, assim, Jornal da Globo, aquele o Jornal do Almoço lá, o Bom Dia São Paulo, direto se tá falando de Ribeirão, né? Tendo que fazer chamada, falar com um repórter aqui de Ribeirão, porque tá feio o negócio, não sai, né? É Ribeirão e Franca, né? Só Ribeirão que não muda, né? Ribeirão não muda. O povo tá nem aí, não. Maioria, né? Infelizmente não tá preocupado. Muita gente preocupada. Não sei se vocês têm alguém algum conhecido, alguém na família que já pegou o Covid, mas tá começando a pipocar, né? Você fica sabendo de um aqui, outro ali, outro acolá, que antes não tinha ninguém, era só um primo do fulano, da amiga de não sei quem que eu fiquei sabendo que pegou. Agora já tem vizinho, tem colega de trabalho. Então, assim, tá acontecendo, tá tendo mais, né? Mesmo a minha mãe contraiu, porque ela trabalha no Hospital das Clínicas. Então a gente ficou 15 dias isolada sem poder sair para fora. Ela trabalha qual? Do centro ou... Não, o HC aqui da USP mesmo. É pertinho aqui de casa. E daí, graças a Deus, todo mundo aqui em casa é assintomático. A minha mãe, a única que ficou mais ruinzinha, assim, com uma gripe um pouco mais forte foi ela, mas graças a Deus não teve nenhum. Não passou disso, né? Mas já dá um medo, né? Tá. Aqui, assim, a gente não teve nada até hoje. Fiquei tomando bastante cuidado, né? Mas um colega da minha esposa, ele pegou. E é um rapaz novo, assim, 20 e poucos anos. É professor de inglês lá com ela. Aí eu tava conversando com ela, mandando um áudio aqui, você escutava a voz do cara, dá até medo. O cara, não, então, sabe assim, bem puxando o ar mesmo. E fumante, mas também já tá melhor. Então só ficou em casa, fez raio-x lá tomografia, não sei, e
tá tudo bem, né? Mas deu uma sofrida lá. Passou um medinho. Mas é complicado, gente. Assim, felizmente, Matheus, não tem uma resposta feliz, agradável, não, mas vamos aguardar. Vamos Entendi. tocar. Não, eu perguntei mesmo por causa do e-mail que a gente recebeu aqui, que o Christian mandou lá no grupo. Aham. Então, vai que, né? Assim, não é querer desanimar, não, mas eu não. Se tivesse seguindo, se Ribeirão tivesse seguindo junto ali com São Paulo, né, Grande São Paulo, igual tá aparecendo, eu ficaria mais confiante. Mas eu Guilherme Besoni, particularmente, não estou confiante, não. De cumprir isso. Né? E até assim, se o bicho estiver pegando pior do que está hoje e o Senac abrir, chamar para ir também, eu sinceramente não sei se vai ser todo mundo que vai aderir também, não, né? De se jogar lá no querer arriscar, né? Mas vai seguindo, por enquanto. Ô, Veslani, com relação ao final do curso, quanto que estava previsto mesmo de terminar? São quase 2 anos. Eu não consigo acessar aqui certinho, porque o que tem previsto para. Vamos ver aqui, só um minutinho, e já te respondo isso. Mas aí normalmente é 1 ano e meio o curso mesmo. 1 ano e meio a 2 anos, depende assim de feriados, de ponte de feriado, essas coisas que pode ir aumentando. Mas eu vou te falar aqui quando que. Deixa eu ver. Ó. 11. Ó, a última aula desse bloco vai ser dia 10/11, né? 10/11, deixa eu ver. A nossa primeira aula foi 9/3. Né? Se a gente pegar aí do mês 3 até o mês 11, foi metade do curso. Então deu 8 meses. Então, assim, por essa lógica, depois de novembro, tirando as férias aí no fim do ano, mais 8 meses mais ou menos de curso. Entendi. Tá? Mais ou menos, tá, gente? Assim, É só pra ter uma base mesmo. com certeza já vai estar lá bonitinho. Né? Dá pra fazer uma festinha, dá pra dar uma agitada, pelo menos. Tá? Mas é complicado, né? Esse negócio que a gente tá passando aí, porque vai dando uma depressão de leve, porque você fica naquela, parece festa junina, né? Vai voltar, é mentira, né? Acabou, mentira, não é, né? Então você vai ficando meio desanimado com essas notícias. Fala assim, tá, falou que vai voltar, não, tá bom, vamos esperar mesmo, porque eu já não tô tão acreditando nessas informações, né? Os Estados Unidos parece que começou a disparar de caso de novo, né? O Sul que estava tranquilo agora, o bicho tá pegando. Assim, só falta dar uma oscilada aqui em Ribeirão, né? Não oscila, né? Aqui só tá mantendo, né? Não tá aumentando, mas também não diminui. Eu acho que no final dá tudo certo. Só voltando aqui então, o que é legal aqui no PowerShell, né? Eu tinha mostrado para vocês, coloquei lá no arquivo o get help, get command, né? Então, se eu pegar e der esse comando get command, ele vai buscar um monte de comando, né? Todos os comandos do PowerShell. Se eu der um Ctrl C aqui, ele para, né? Cansei de ficar vendo passar a letrinha aqui, ele para. Se eu der um Ctrl C, tá? Se eu der um clear para limpar a tela, clear host, eu limpo a tela. Tá? Depois eu vou colocar esses comandos lá também. Mas se eu quero buscar um comando que tem alguma coisa relacionada a IP nela, eu posso fazer assim, ó, get command, asterisco IP, asterisco. Então ele vai buscar aqui comandos que tenha IP no nome. Né? Cara, eu não estou lembrando o comando
de configuração de IP, não lembro nada, bom, deve ter alguma coisa de IP. Aí você começa a ler aqui os comandos de IP, né? Então eu tenho get, eu tenho new, remove, enable, set. Então assim, get eu vou buscar a informação. O new eu estou fazendo uma nova configuração. O remove eu estou apagando alguma configuração. O set eu estou alterando alguma coisa. Tá? O show também estou só mostrando. Tá? Então eu tenho um monte de comandos relacionados a IP aqui. Tá? Então eu tenho aqui, ó, vou pegar do get. Eu tenho um get netp configuration, que esse era o comando que eu queria. Tá? Mas eu não lembrava. Então tem o get netp address, que também mostra a configuração, e o get netp configuration. Tá? Então eu vou mostrar a diferença desses dois comandos para buscar a configuração de IP do computador. Tá? Então eu posso fazer assim, ó, get netp, e aí eu dou um tab. E aí ele vai mostrando tudo que tem com get netp, ó, tá vendo? Get netp, um monte de coisa. E eu quero get netp address. Aí só tem isso. Eu dou um enter. Vamos ver a saída desse comando. É isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Get netp address. Então ele vai mostrar a informação de configuração em dois tipos de endereçamento. IP. O IPv4, que é o que a gente está acostumado, né, que só chama de IP, e o IPv6, que é a versão nova do IP. Né, então que a gente não está acostumado a usar isso. Então, ó, ele está mostrando IP em IPv6, que eu não estou acostumado a usar, e ele está mostrando uma interface de loopback, que vocês vão aprender o que é, em IPv6. Aí eu tenho aqui a minha placa de rede que eu queria saber, era essa, tá? É uma das placas de rede minha de verdade. Essa aqui é uma outra placa de rede, né? E essa aqui é uma de loopback de IPv4. Tá? Então ele mostra bastante informação. Se eu coloco get netp configuration, ele busca as mesmas informações, só que a saída é um pouquinho diferente. Tá? A saída dela é essa aqui, ó. Tá? Então, assim, é mais próximo do que a gente está acostumado de trabalhar quando a gente vai visualizar isso lá no Windows Cliente. Né? Então eu tenho aqui interface alias, que é o nome da placa de rede, interface index, que é o número dela, o número único dela aqui, tá? De índice dela. Então tem uma placa 5 e a placa 7, e aqui tem a descrição, né? E eu tenho o endereço IP dela. Tá? Essa aqui, ela tá com o IP 169.254. E essa outra aqui, ela tá com o IP aqui da minha rede, da minha casa, tá? Do meu roteador aqui de casa. Tá? E ele tem o gateway também, tem DNS server também. Tá? Olhando isso aqui desse jeito, eu consigo te falar que essa aqui é a placa minha que está em modo rede interna, e essa aqui a que está em modo bridge. Por quê? A que está em modo bridge, ela vai pegar a IP aqui da minha rede da minha casa, do meu roteador. A minha rede da minha casa é 192.168.10/24, IP simples, né? Configuração de IP simples, 192.168.10. Então, se ele está pegando 192.168.109 aqui, né? E está pegando como gateway DNS server bonitinho, sem eu ter configurado absolutamente nada, então com certeza essa aqui é a interface minha que está em modo bridge. Tá? Essa aqui, ela está com o IP começando com 169.254. O que significa isso? Toda vez que eu coloco uma placa de rede para pegar IP automático e ela não encontra um servidor que forneça essas configurações de IP, ela fica um tempinho ali tentando buscar essa configuração, não encontra, ele vai colocar um IP da faixa que começa com isso. Todo IP começa com 69.254. Todo IP que começar com 169.254 é uma reserva dessa faixa aqui, para não pegar, quando ele não consegue pegar IP automático. Então essa placa tá para pegar IP automático, porém ela não conseguiu. Porque obviamente não tem nenhum outro servidor de IP aqui. Não tem um servidor aqui na minha rede é composta por essa máquina apenas.
A única coisa é que eu peguei uma plaquinha dela e coloquei, né? Eu liguei ela no meu roteador aqui de casa. Tá? Então essa aqui ela tá numa rede. Essa aqui não, essa aqui ela tá sozinha no mundo, não tem nada. Porque posteriormente eu preciso configurar essa placa aqui para colocar um IP manualmente, que eu vou definir. Tá? Então eu já consigo saber que essa interface aqui, ela é a minha interface de rede interna, que eu posso falar uma interface interna, e essa aqui é uma interface que está na internet. Né? Essa aqui é local, essa aqui é internet. Então eu posso mudar o nome dessa placa aqui para ficar mais fácil para mim. Certo? Então eu posso alterar o nome de uma interface de rede. Tá? Um jeito mais fácil é... vamos... Get command. Vou mostrar. Net Adapter. Eu tenho aqui ó, um rename Net Adapter. Então será que é esse comando? Não sei. Né? Então o que eu posso usar? Get help para buscar ajuda. Get help e o nome do comando? Rename Net Adapter. Tá? Então eu tenho aqui, ó, ele renomeia uma placa de rede. Só o nome, tá? E a sintaxe dele, rename net adapter, o nome que eu quero, tá? O nome que ele tem, o nome novo que eu quero e só. Só isso. Essas outras coisas que não preciso colocar, tá? Então eu tenho aqui, eu posso usar exemplos, eu posso pegar exemplos, get help, rename net adapter examples aqui, ó. Então eu vou ter um exemplo, exemplo 1, renomear uma placa de rede. Então, rename net adapter, name Ethernet, new name management adapter. Já mudou o nome disso para isso. Tá? Então eu vou mudar desse jeito. Ó. Primeiro eu vou pegar aqui, buscar minha configuração de novo. Eu vou mudar esse aqui primeiro. Então, rename net adapter. Name. Aí eu vou colocar entre aspas porque tem um espaço aqui, tá vendo? Então, Ethernet 2, new name vai ser rede interna. Rede interna. Sim. Mudei. Vamos ver se pegou. Rede interna. Tá? Agora eu vou mudar outra. Eu não vou colocar entre aspas porque não tem espaço. Aí eu vou pôr aqui internet. Aí alterou. Tá? O que vai implicar isso, gente? Nada. Na minha rede, absolutamente nada. É só para gerenciamento. Agora eu bato o olho aqui, eu sei que essa é a minha rede interna, essa é a minha rede internet. Aí poderia, por exemplo, numa empresa, essa placa está ligada com a filial, Sertãozinho, e essa aqui está ligada com o prédio local que eu estou, que seria a matriz. Então tá aqui, ó, rede matriz, rede filial. Então consigo bater o olho e saber o que é que está representado ali naquela placa de rede. Então, para um gerenciamento, para quem precisa ter tudo à mão, saber tudo o que está acontecendo, é um jeito fácil, né, de você nomear as coisas, tipo etiquetar as coisas mesmo, para ficar mais fácil depois, certo? Então, eu vou configurar essa placa de rede aqui, ó. Agora, eu vou colocar um IP aqui nela. Deixa eu ver. Vou colocar um IP da rede simples, né? Do 92.168.0.1 mesmo. Né? Então, aí fica mais fácil. Então,
new netp address é o comando. E aqui que eu tenho o IP que eu quero, vai ser o 92.168.0.1. A interface alias, que é o nome da placa que eu quero aplicar, é isso aqui, ó. Então, rede interna. Se eu vou ter informação de gateway, eu não vou ter informação de gateway. Address family é IPv4, tá? IPv4. Prefix length, isso aqui é a máscara de subrede, aquele lê de um outro modo que vocês vão aprender. Ao invés de eu colocar 255, 255, 2550, eu vou colocar assim, ó, um correspondente equivalente dele, que é 24. Tá? Isso está ligado diretamente com a questão dos bits, né? Então, um endereço IP, ele é um endereço de 32 bits, separado em grupos de 8 bits. Então, são 4 grupos de 8 bits. E aí, quando eu tenho lá 255, 255, 255.0, isso aqui, eu estou usando todos os 8 bits, né? Aqui também, aqui também. Tá? O número máximo que cabe dentro de 8 bits é 255. Tá? Então eu tenho aqui 8 mais 8 mais 8. Tá? Então eu tenho 24 bits utilizados nessa máscara. Vocês vão aprender isso com calma lá com o Thiago, tá? Mas eu vou usar aqui o modo que ele pede, essa máscara de rede, pode ser nesse modo aqui, que eu falo do tamanho da máscara de rede, ou pode ser no modo tradicional. Tá? Então vai ser 24, certo? Não tem gateway, não tem isso, nada, só isso. Só isso aqui. Tá? Agora eu tenho aqui, ó, o endereço IP, get netp configuration. E agora ele não tem mais aquele IP esquisito, 69254, ele está com 92.801. Tá? Alterei o IP. Para mudar o IP de uma placa, é só isso aqui, ó. Facinho, né? Então assim, lógico que é um pouco diferente. New netp address. Eu tenho aqui as configurações que eu posso fazer, tá? Dentro da sintaxe. Então, quando eu me esqueço o que eu posso pôr, o comando está daquele tamanho, eu não lembro qual que é a opção que eu quero colocar, eu posso usar aqui o tab para me ajudar. Então eu coloco o sinalzinho de menos e com o tab eu vou navegando entre todas as opções disponíveis para esse comando. Tá? Todas as opções, quase todas eles vão ter isso aqui, out to buffer, out to variable, error, information. Eu estou indo para trás, verbose, as job, sim session. Aquelas são opções que quase todos os comandos têm. Mas se eu for só dando tab, ó, ele vai mostrando IP address. Né, deve ser o IP, né? Então assim, fica mais fácil de você se relembrar dos comandos. Tá? Isso aqui que eu estou fazendo é só mostrando um modo de você utilizar o PowerShell a seu favor. Tá? Então, você vai, alguma hora, esquecer o comando e às vezes você não vai ter ali uma colinha para você ler como que é esse comando. Então, se você fizer uso do tab para ir completando as coisas para você, né, por exemplo, a getNet IP address, eu não lembro o comando, né, de colocar IP. Eu lembro que era getNet alguma coisa. Né? Então, eu vou dando tab e ele vai mostrando todos os comandos que começam com getNet. Tá? E aí fica, uma hora eu vou chegar no net address que eu consigo me lembrar do comando que eu já usei. Tá? Que é normal você se esquecer. Isso aqui é uma vantagem que lá no Linux eu não tenho. Que é super legal lá no Linux, mas eu não tenho esse autocompletar nesse estado. Tá? Lá no Linux eu vou digitar um comando,
né? Então, teste, e aí eu vou dando tab, ele vai tentando completar para mim, mostrando tudo que tem disponível com aquele começo, aqueles dígitos que eu fiz, tá? Mas eu não tenho aqui nesse nível, né, de colocar as opções. Então é bem legal de trabalhar. Então eu tenho o get help para quando eu quero saber tudo que um comando faz, um get command para saber os comandos que tem, né? Eu posso buscar um comando específico, tá? Se eu quero buscar qual verbo que eu quero buscar, por exemplo, deixa eu colocar aqui só do get. Ele vai buscar tudo que tem o verbo get, tudo que tem o verbo new, tá? Ou então pode ser o noun, né? Então assim, IP address, IP. Hoje o melhor jeito que eu gosto de pegar esse get command aqui é usar assim. O jeito mais fácil para mim, tá? Eu também posso get verb, vai mostrar todos os verbos que eu tenho e com que ele está ligado, né? O grupo do comum, grupo de data, grupo de life cycle, diagnostic, communication, security, tá? Então eu tenho aqui bonitinho, tá? Todos os verbos. E eu também tenho o get alias, que tem um monte de comando que tem um alias. Se, por exemplo, o ls, cadê o ls? O ls que ele reconhece quando eu digito ls no Linux, é para ele listar o diretório. O comando do PowerShell para listar diretório é getChildItem. Esse é o comando correto. Porém, existe um alias para esse comando chamado ls. Ou seja, se eu der um ls, vai acontecer isso aqui. Isso já foi feito, preparado para isso. Tá? Então, eu tenho para parar um processo, stop process. Mas ele também tem um alias chamado kill, que o Linux usa. Esse invoke web request é para fazer download. Você fazer um download de um link. Existe um alias para ele que é IWR. Tá? O mount, para criar um drive novo, para mover um item. Então ele tem os alias aqui. Eu posso fazer uso desses aliases para não ter que digitar tanto. Porém, no meu ponto de vista, é mais simples, é mais fácil de trabalhar, né, pedagogicamente falando, com os comandos de PowerShell do que com os alias. Porque fica mais fácil de você gravar o que faz cada coisa e você vai aprendendo mais sobre o PowerShell. Mas para que tem esses alias então? Pensando naquele profissional que está vindo de outras plataformas. Então o cara está muito gerencia lá vários servidores Linux. E aí na hora que ele entra no servidor Windows, os comandos mudam, os comandos básicos do dia a dia. E aí toda hora o cara fica apanhando com os comandos. Então, por exemplo, para ele saber onde que ele está da pasta, que pasta que ele está, qual que é o caminho daquele local que ele está, no Linux é pwd. Tá? Nem tudo que está aqui é de Linux, tá? No Linux é pwd. No PowerShell é get location. Então o cara que veio de Linux vai lá, digita pwd e funciona o pwd. Entenderam? É mais nesse sentido, para facilitar a vida da pessoa. O Invoke Web Request, além de WR, ele tem um alias chamado wget, que no Linux serve para baixar, para pegar um arquivo, fazer um download de um link. Né? Então, é bem interessante, tá? Esses alias que eu tenho aqui, para tentar aprender o que eu posso fazer com o PowerShell, certo? Existe no Linux
um negócio chamado SSH. Vocês já ouviram falar? SSH? Sim. Além do Christian. Ninguém mais já ouviu? Esse termo? Eu não. SSH. SSH. O SSH é um shell seguro. Tá? Ele permite que você faça um acesso remoto de um computador no outro, né, usando texto. Né? Então você vai fazer um acesso daqui, por exemplo, eu conseguiria acessar uma máquina Linux e executar comandos nela diretamente daqui de onde eu estou, né, dessa janelinha que eu estou aqui. Tá? E usando esse protocolo SSH, ele é um shell seguro, então ele é criptografado, só que ele só vai texto, é o que torna ele muito rápido. Quando eu faço um acesso remoto usando, por exemplo, como chama aqui, o Ndesk, né? Ele não usa não é um protocolo específico, é um grupo de protocolo, né? Mas ele faz um acesso remoto que traz a tela toda da pessoa. E dependendo da minha velocidade de link, fica péssimo de trabalhar, né? Então você dá um clique lá no botão e a internet está tão lenta que lá já aconteceu o clique, mas aqui para mim ainda não apareceu a janela. E às vezes eu fico clicando, tentando fazer e se atrapalha tudo. Se eu pudesse fazer tudo via comando, a quantidade de dados que trafega na internet, ali na rede, é bem menor do que você ter que trazer um papel de parede, os ícones, a tela toda da pessoa, do que trazer só o comando, só o texto, né, que você está digitando. Porém, antes desse shell seguro, se qualquer uma pessoa interceptasse essa comunicação, ela ia ver literalmente o que a pessoa estava digitando. Se tivesse um terceiro ali interceptando isso, ia ver o que a pessoa está digitando, né? O shell seguro, o SSH, ele dá uma garantia a mais. Então, ele pode de fato captar aquele tráfego. Só que aquele tráfego que está acontecendo ali é totalmente criptografado. Então, para ele quebrar aquilo, vai ser muito difícil. E se ele conseguir, às vezes aquela porção de código que ele conseguiu quebrar, a criptografia, é uma informação não importante, né, irrisória, não pegou uma senha, ele pegou ali um comando ls. Então não compensa, entendeu? É muito trabalho. Então é uma maneira segura de você fazer um acesso. Isso era usado preferencialmente, né, quase que exclusivamente em sistemas Linux. Então você instalava um servidor de SSH no Linux, você faz isso. Você que usa o Windows, você baixa um cliente de SSH, que é um programinha que você abre, coloca o endereço do servidor, que é do Linux, né, e dá um connect lá, coloca um usuário e uma senha que está permitido, e você consegue fazer um acesso e digitar comandos no seu servidor Linux através do seu Windows 10, né, do Windows 7, do celular tem clientezinho para fazer isso. O que tem de legal aqui? Eu consigo hoje, nesse Windows Server, instalar um servidor de SSH, né? E eu consigo fazer um acesso via SSH no server. Então ele vira um servidor SSH, não um cliente. Dá para ser um cliente também, mas ele vai virar um servidor SSH. Então eu consigo fazer um gerenciamento do meu Windows Server usando SSH, da mesma maneira que eu faço um gerenciamento do Linux. Tá? E é super, super simples de habilitar isso. Então eu posso deixar de trabalhar com essa janela e trabalhar com uma outra. Quer ver? Para fazer isso, eu tenho que adicionar uma função nova. Então, add Windows Capability online e name vai ser open ssh.server. Aí eu tenho que colocar 4 til espaço, til espaço, til espaço, til espaço 0.0.1.0. Essa é a versão dele. Então eu vou adicionar isso no meu Windows Server. Isso aqui é o SSH Server, que ele vai aceitar conexões de terceiros, tá? Mas de terceiros que tem, só vou adicionar isso se eu realmente tenho essa necessidade. A gente vai usar aqui no nosso ambiente seguro, tá? Então no ambiente de teste nosso. Vou adicionar, tá aqui adicionando.
E aí eu ainda posso ver. Tá indo. Aqui eu vejo se ele tá vendo? Ele tá pegando coisa da internet porque tá tendo atividade aqui, ó. Acabou. Quando ele aparece aqui, esse true aqui que deu certo, tá? Então já deu certo aqui bonitinho. O que eu preciso fazer? Eu preciso iniciar. Existe um serviço agora chamado Start Service, ó, chamado SSHD. Esse aqui é o servidor, tá? Para eu iniciar esse serviço, para que ele comece a aceitar essas conexões, Start Service SSHD. Está iniciado. Se eu quiser parar o serviço, Stop Service SSHD. Parei ele. Tá? Da maneira que ele está, eu acabei de adicionar, ele não vai iniciar isso aqui automaticamente. Eu vou ter que ficar fazendo isso, né? Então imagina a situação. Eu tenho esse Windows Server aqui num cliente meu que fica em outra cidade, né? Eu instalei o serviço de SSH para, caso eu precisar, conectar nessa máquina lá da minha casa para fazer alguma configuração lá. Porém, eu não coloquei esse serviço para ser iniciado automaticamente. E aí lá teve uma queda de energia, o no-break não segurou, a máquina teve que ser reiniciada. Ela foi reiniciada e precisa de uma certa configuração, algum problema que houve. E eu tento conectar e não consigo, porque precisava de alguém que fosse lá e digitasse Start Service SSHD. Só que para fazer isso, eu precisava de alguém que ia ter que colocar um usuário administrador para poder fazer. Então não é essa uma coisa nada segura. O que seria mais seguro? Eu ir lá e fazer isso. Os caras vão ter que esperar, tá? Então, para evitar esse tipo de problema, eu posso transformar esse serviço num serviço automatizado, que ele vai significar que toda vez que eu reiniciar a minha máquina, além de todos os outros serviços que ela tem que subir, ela vai subir esse serviço também sozinha, tá? Para fazer isso, set service, tá? Então, configurar o service name, nome do serviço, SSHD, né? E vou colocar a opção de startup type dele para automatic. Não preciso disso aqui. Agora está automático, tá? Eu vou iniciar ele aqui. Mas se eu reiniciar minha máquina, ele já está funcionando. Esse serviço ele vai ser iniciado junto com o Windows, né? Então eu vou lá, dar um restart service. Restart service não, restart computer. Aí eu vou tentar acessar usando uma ferramenta de acesso remoto. Deixa eu baixar uma aqui, que eu tenho ela. Então eu vou aqui, ó. Não lembro o IP dessa máquina, vocês lembram? Eu também não lembro. Eu vou visualizar aqui com getNetIP. O quê? Para pegar a IP da máquina. O address? Configuration. O NetIP, o getNetIP address também vai pegar, mas vai pegar aquela lista gigante. Um getNetIP configuration ele pega uma configuração mais precisa aqui, ó. Então ele é o 109, tá vendo? Deixa eu compartilhar minha tela inteira. Tá, então tem aqui, ó. Esse aqui é o programinha de Windows cliente normal que usa SSH.
tá? Então aqui que eu coloco o IP de quem eu quero acessar lá. Né? Então eu vou colocar o IP aqui, 192.168.109. E aí que eu vou dar um Open. Vou dar um Enter, tá? É a primeira vez que eu vou fazer uma conexão com um servidor, ele está fazendo toda a configuração de chave de criptografia, tá? Então ele tem aqui toda a configuração da chave do fingerprint que ele está pegando, né? Ele vai colocar essa chave aqui no meu computador, né? E está garantindo que eu vou fazer um acesso seguro. Tá? Porém, se você não está fazendo, você não tem noção do que é isso que você está fazendo, você não pôs para fazer uma conexão e está aparecendo isso aqui, você nunca deve aceitar. Tá? Você só vai aceitar porque eu estou de fato fazendo uma conexão pela primeira vez num servidor, né? Usando SSH. Na primeira vez vai dar isso aqui. Se eu estou aqui do nada e apareceu isso, eu vou pôr não, que eu não sei, eu não mandei conectar em lugar nenhum. Tá? Que se eu der esse aqui, eu estou estabelecendo um laço de confiança entre essas duas máquinas. Se eu estabelecer um laço de confiança com a máquina que eu não sei qual que eu não estou fazendo nada, ela vai ter acesso aqui de alguma forma no meu computador, né? Não é legal. Então eu vou pôr aqui, sim. E eu vou logar como quem? Administrador. E a minha senha do meu administrador. Tá? Eu estou aqui na máquina. Estou aqui lá na máquina. Então eu faço todos os comandos de PowerShell, só que eu não estou no PowerShell. Ó. Vou ter que entrar no PowerShell. Então, vamos lá. Rede interna, internet, rede interna, internet. Então eu estou usando uma ferramenta que historicamente era utilizada para fazer conexões em máquinas Linux, eu consigo fazer também no server. Eu não preciso de uma ferramenta nova, entendeu? Eu não preciso de pegar mais uma ferramenta, eu estou gerenciando o Linux, e agora eu vou gerenciar o Windows Server. No Windows Server eu tenho que usar essa ferramenta aqui, que era mais tradicional da Microsoft, né? E eu colocar o IP dela aqui, para fazer o acesso remoto. Tá? Esse aqui é a conexão de área de trabalho remoto que eu vejo a tela toda. Mas eu não queria. Eu preferia usar por aqui. Né? Então eu consigo não ter que ficar adicionando várias ferramentas. Não está habilitado, tá? E aí é bem melhor trabalhar assim. E eu prefiro. Tá? Então eu posso fazer os comandos todos por aqui. Né? Isso aqui eu consigo fazer algumas gracinhas, né? Tipo alterar o tamanho da fonte, né? Posso deixar um pouquinho maior a fonte, um pouquinho menor. Também posso mudar a cor, né? Deixar verdinho assim, né? Assim. E deixar isso assim, isso. Né? Fica mais bonitinho. Tá a mesma coisa aqui, ó. Funciona normal. Esse aqui eu não vou conseguir pegar mesmo. E eu consigo até reiniciar aquela máquina. Eu tenho que dar um force aqui, tá? Porque tem gente conectada lá e aqui. Então, se eu dar um force, reiniciei ela. Tá? Só que eu perdi minha conexão aqui, ó. Aqui eu posso digitar, não acontece nada. Tá? Eu tenho que fazer uma conexão nova. Tá? Então o que eu posso fazer aqui, ó? Venho nas configurações. Não vai deixar. E vou pôr aqui, ó, Windows Server. Vou salvar ela. Tá?
Vou abrir lá de novo. Clico 2 vezes no Windows Server. Então, para não ter que digitar endereço de novo, a cor de papel de parede, de corzinha da fonte continua aqui. E ela continua aqui. O que era interessante de se fazer aqui, ó? O nome da máquina também deveria mudar, tá? Porque não dá para ficar trabalhando com o nome de máquina esquisito assim, né? Então, aqui é o SSH, tá? Deixa eu sair dele aqui. Vou usar para aqui, acho mais fácil, né? Mas é até melhor para visualizar. Então, se eu quiser mudar o nome da máquina, rename computer. E aí, deixa eu ver o que eu posso colocar aqui. Win 2019. SRV 2019. Tá? Então, assim, próxima vez que eu iniciar a máquina, ele vai ter esse nome. Então, restart computer. Aí eu fecho aqui. Cadê? Aqui. Tá subindo minha máquina. Agora tem um nome certinho. Certo? Então, por enquanto, o que a gente tem? Fizemos a configuração da rede, tá? Do IP dessa máquina. E também fizemos a alteração do nome dela. Além disso, a gente instalou o SSH Server. Então aqui ele vai só me mostrar que já está instalado, tá? Então, o Get Windows Capability. E aí dei aquela mesma informação que eu dei com install, né? Ele vai mostrar que o status está instalado, tá? Que é o servidor SSH. Bonitinho. Então eu já consigo fazer acesso remoto nessa máquina também. Da mesma maneira que se faz com máquinas Linux. Acho muito mais prático. Pode falar. Qual que é o comando para ver se o serviço está rodando? Tipo um service status, alguma coisa? Você vai pegar aqui, ó, get service CSHD. Ah, beleza. Não, aqui eu tenho todos, ó, só o get service.
Aqui acho que é o melhor jeito de visualizar, tá? Mas ele também tem aquele... Se eu quiser usar gerenciador de tarefas, ele também tem. Para você conseguir visualizar os processos. Não, mas eu acho que melhor é por aqui mesmo, serviço. Dá para ver o Get Proxies também. Os processos estão rodando. Seria, eu não sei nem se ele tem alias para isso. Top. Não tem. Tá, mas ele mostra aqui os processos que estão rodando. Tá? E aí aquela quantidade de carga de CPU, de memória. Tá? Mas dá para ver também. E alguma dúvida mais? Por hoje? Eu vou colocar esses comandos só os que a gente viu, tá? Lá nas anotações. Aí vocês dêem uma olhada nas anotações depois, tá? Já vou colocar lá agora, mas já fica lá anotadinho, bonitinho, aqui dentro, tá? Tá para reiniciar a máquina, para alterar o nome da máquina, para instalar o SSH, para alterar o IP, e para visualizar o IP. Beleza? Beleza. O meu ele só deu erro na hora de setar o IP. O que Ele é deu um isso? parâmetro inconsistente, alguma coisa com o gateway e o prefix length. E você colocou o gateway, não? Coloquei o 24. Não, o prefix length é 24, o gateway não tem. Ah, Não tá. precisa colocar gateway. Beleza. Agora foi. Deu certo? Deu. Maravilha. Aí é isso, pessoal. Quem não conseguiu testar agora, é importante tentar testar depois, tá? Amanhã a gente se vê de novo. E aí eu vou dando continuidade. A gente vai seguindo as configurações. A gente vai fazer a configuração completa do servidor, desde as configurações básicas até as mais avançadas. Aí já vai passando uma a uma, entendendo cada uma delas. E aí depois, assim, fizer várias vezes configuração de rede, vai ter tempo que eu vou falar assim, ó, agora eu preciso de uma máquina assim, assim, assado, um Windows Server, configurar ela na rede tal, instala esse serviço tal, e aí eu já não vou mais passando o comando. Aí vocês já têm as anotações aqui para vocês copiarem, vocês já vão ter feito várias vezes, né? E aí vai começando a ficar um pouquinho diferente, ficar mais interessante. Tá ok? Beleza. Depois eu vou salvar essa gravação aqui e botar lá para quem não assistiu, né? Para quase todo mundo. Amanhã vai ser as duas também? As duas também. Normal. Ok. Beleza? Então tá bom, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Bem-vindos de pessoal. volta. Valeu. Matando saudade. Isso aí. Tchau, tchau. Valeu, senhor. Tchau.